Olá, muito boa noite para você. Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Band Entrevista. Mudanças repentinas do tempo, com ventos acima dos 80 km por hora, além das fortes chuvas localizadas em áreas de precipitação. Esse é o cenário dos últimos dias no cone leste do estado de São Paulo, que sofre com os chamados temporais de época de verão. No Vale do Paraíba e no litoral norte, algumas cidades já acenderam o sinal de alerta devido à possibilidade de ocorrências comuns nessa época do ano. Em São Sebastião, por exemplo, a atenção é redobrada nas encostas da rodovia Rio Santos, entre o bairro São Francisco e a Praia das Cigarras. Na Serra da Mantiqueira, a situação não é diferente. A Prefeitura de Campos do Jordão volta agora as atenções para dois bairros com geografia de morro, Vila Sodipe e Vila Paulista, onde moram aproximadamente 10 mil pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade social. E para a gente comentar sobre as operações, ou melhor, sobre a Operação Chuvas de Verão, nosso convidado dessa noite é o responsável técnico pela Defesa Civil no estado de São Paulo, Tenente Roberto Farina. Tenente, muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Tudo bem, Caroline? Tudo bem, Israel? É um prazer estar com vocês aí hoje também. Muito bem, Tenente. Começando então o nosso bate-papo desse sábado, gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona a Operação Chuvas de Verão, como é que são os preparativos para colocar essa operação em prática. Bom, Caroline, a Defesa Civil do Estado, ela iniciou em 1º de dezembro, que vai se estender até dia 31 de março, a Operação Chuvas de Verão. São 177 municípios em todo o estado de São Paulo, pegando a Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, que aderiram a esse plano preventivo da Defesa Civil, que nós startamos ele, nós iniciamos ele com a Operação Chuvas de Verão. Nosso Centro de Gerenciamento de Emergências, aqui em São Paulo, que fica 24 horas monitorando todo o estado de São Paulo, ele acaba monitorando as questões meteorológicas, então nós monitoramos se vai ter chuva na região, se tem previsão de chuva nos próximos dias, a questão do monitoramento dos acumulados, que seriam a quantidade de chuva em um período de tempo, em 12 horas, 24 horas, 48 horas ou 72 horas, e um terceiro critério, que é a visita física e presencial dos coordenadores municipais. Então, com esses 3 critérios, nós conseguimos analisar se o local, se a região, ela é um local de extremo risco para que nós possamos emitir o alerta e informarmos a população de que elas devem evacuar o local e ir para um local mais seguro. Tenente Roberto Farina, a gente está vendo uma situação de chuvas nos últimos dias, agora a gente já virou o ano, a gente tem a informação de que há possibilidade de precipitações já para as próximas semanas, bem como o senhor comentou, e esses 3 fatores que chamam muito a atenção da Defesa Civil. Tendo esses 3 fatores, aí a Defesa Civil faz um comunicado às prefeituras, às cidades que estão em situação de emergência ou até mesmo que já acenderam o alerta para atenção redobrada para encostas, quedas de barreira ou até mesmo alagamentos, Tenente? Israel, com certeza. Esses alertas de risco, eles são enviados de várias formas. Então, nós temos uma capilaridade de comunicação que faz chegar até a ponta da linha, que faz chegar até o cidadão, o morador dessas áreas de risco, mas nós temos o contato direto com os coordenadores municipais. Então, na região do Vale, nessa região do Litoral Norte, nós conversamos e dialogamos em tempo real, a todo momento, com os coordenadores. Nesse final de semana, por exemplo, nós estamos monitorando a região, nós não temos um alerta agora de chuva muito forte, porém, como nós temos um fenômeno que tem acontecido nesses últimos tempos no verão, que é o fenômeno da laninha, as chuvas fortes em um período de tempo curto podem acontecer. Por isso que os coordenadores municipais, eles estão de prontidão, estão em alertas, e caso o Centro de Gerenciamento de Emergência identifique esses 3 critérios colocados, nós emitimos um alerta diretamente para os moradores das regiões. Perfeito. E aqui na região, quais são aí as cidades ou até mesmo os locais que a Defesa Civil está monitorando e tem maior atenção?
Caroline, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, nós sabemos que ele tem um histórico de chuvas, nós temos a questão de ter muitas cidades com morros, a gente tem Campos do Jordão, por exemplo, nós temos Ubatuba, por exemplo, nós estamos monitorando Ubatuba agora, estamos em contato com o coordenador municipal, porque os acumulados eles estão crescendo um pouco, mas o que é importante é que todos os municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, eles aderiram ao Plano Preventivo de Defesa Civil. Então, fica muito raso nós falarmos qual é o bairro, qual é o município que oferece mais risco. Todos os municípios e todas as regiões em que tem moradores em situação de risco, para nós, é importante. Perfeito. Daqui a pouco, então, a gente continua esse bate-papo. O Band Entrevista faz a primeira parada e a gente volta em instantes. Chuvas de verão, operações de busca e salvamento, além das medidas para evitar os chamados desastres naturais. Nessa noite, o nosso convidado é o responsável técnico pela Defesa Civil no estado de São Paulo, Tenente Roberto Farina. E olha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre precipitação e sobre os fenômenos naturais que estão acontecendo no Cone Leste do estado de São Paulo. Aproveitando, Tenente, queria saber da situação da Serra da Mantiqueira. A gente abriu esse último bloco que a gente estava conversando agora há pouco sobre duas importantes regiões de Campos do Jordão, Vila Sodipe e Vila Paulista, onde já tivemos alguns problemas anos atrás, com até mortes registradas, desabamentos com casas que foram totalmente engolidas pela lama, soterradas. A Defesa Civil, ela entra em contato direto com os coordenadores também, os municipais, mas os regionais. E aí acende-se algum alerta? Como é que funciona quando há essa precipitação, já que Campos do Jordão é uma área de risco? E aproveitando também a pergunta, além de Campos do Jordão, outra cidade com geografia de montanha, por exemplo, São Luís do Paraitinga, está no foco da Defesa Civil do Estado de São Paulo? Oi, Israel, muito importante a sua pergunta, o seu questionamento. A Defesa Civil, juntamente com seus coordenadores municipais, ela faz um treinamento antes da operação de chuvas de verão. É muito importante que todos os agentes eles estejam preparados e treinados para situações de emergência, de risco e que envolvam, infelizmente, essas catástrofes naturais que podem gerar catástrofes humanas. Então, nós temos ali na Serra da Mantiqueira uma região que tem fortes acumulados, o seu histórico de chuvas, o seu histórico de deslizamentos, em que nós observamos e mantemos todo o monitoramento possível ali nessa faixa de terra. Nós temos também a questão de São Luís do Paraitinga, como todos os outros municípios que estão em volta ali, Campos do Jordão também, para que, se caso nós identificarmos aqueles 3 critérios, como nós falamos, monitoramento meteorológico, que são muitas chuvas, monitoramento de acumulados, que são grandes acumulados em um espaço de tempo curto, e que visualmente eles possam gerar risco às pessoas, é emitido um alerta para os moradores daqueles locais. É interessante, viu, Israel, passar algumas orientações para as pessoas que moram em situação de risco, em locais de vulnerabilidade. Nós sabemos que muitas vezes essas pessoas elas não moram ali porque querem, por falta de opção, mas é importante elas terem uma visão e um pensamento preventivo para que elas possam mitigar o risco. Então, por exemplo, nós orientamos que se a pessoa ela tiver na casa dela, num momento de chuva, e ela ouvir alguns sons estranhos, alguns barulhos esquisitos ali, ela tente observar, ela saia pela janela, ela saia da casa dela para observar se ela visualiza no morro ou na encosta alguma movimentação de massa ou árvores inclinadas, ou até na rua, algum poste inclinado. Também é importantíssimo elas observarem a questão da água barrenta descendo pelo morro, descendo pela encosta. Isso é um sinal também de que há possibilidade do movimento da massa que está no topo do morro, no topo da encosta, para que ela se movimente para baixo. Então é muito importante observar isso.
dentre outras observações que estão já dentro das residências, como, por exemplo, uma janela que não está fechando, uma porta que estufou. Nós temos também que observar se tem alguma rachadura na parede ou até do lado de fora da parede da casa. Esses são alguns pontos, algumas orientações que a Defesa Civil do Estado passa para que aquelas pessoas que estão em locais vulneráveis, elas possam prevenir antes de acontecer a tragédia. Porque se esse movimento de massa acontece, né, ele se desloca, o tempo é muito curto para a gente tentar se salvar. Caso alguma família não consiga tomar uma atitude dessa a tempo e porventura venha a acontecer aí algum alagamento, algum deslizamento, a casa ficar ilhada, né, por exemplo, qual que é a orientação para essa pessoa ou para essa família? É acionar a Defesa Civil do próprio município? Olha, Caroline, se caso tiver um deslizamento, que nós orientamos que a pessoa não esteja na casa quando acontecer essa situação, porque é muito difícil dela conseguir se deslocar e sair. Então, nós orientamos que ela saia o mais breve possível a partir do momento que ela tiver esses sinais. No caso de inundações, né, de enchentes, nós orientamos que a pessoa suba, vá para um local mais alto, né? Por exemplo, ela não tente, a gente sabe que os bens da pessoa são caros, a gente sabe que tem um custo, né? Às vezes tem até um teor emocional dos bens, mas que ela não tente salvar aquilo, porque a água sobe muito rápido. Então, a partir do momento que ela viu que o nível da água está subindo, ela procure um local seguro, no mais alto possível, e que ela informe tanto a Defesa Civil, através do telefone 99, e o Corpo de Bombeiros também, através do número 193. É extremamente importante que ela acione esses canais, essas instituições, esses números, para que nós possamos identificar que ela está em local de risco também, em local de emergência. Porque ela não pode só, eu vou aguardar passar, abaixar a água. Nós sabemos que, dependendo dos acumulados, pode subir a água ao ponto até onde ela esteja e pode comprometer a segurança dela e a vida dela. Então, por isso que é extremamente importante, viu que a água está subindo, vá para o local mais alto, seguro, e procure fazer contato com essas instituições. A Defesa Civil também trabalha com essa questão do assistencialismo mútuo. Quando vê uma situação de vulnerabilidade, a Defesa Civil vai lá, acolhe essa pessoa e tenta até mesmo dar itens de higiene pessoal, itens de primeiros socorros de primeira instância, né, Tenente? Israel, com certeza. A Defesa Civil Estadual, ela é acionada através dos municípios, dos nossos coordenadores municipais, que são os nossos olhos, né, dos municípios, essas ajudas humanitárias. Então, nós temos centros logísticos espalhados pelo estado de São Paulo para atender essas demandas em caso de crise. Então, basta o coordenador municipal fazer um contato conosco. E é muito importante a comunidade informar a todo momento o que está acontecendo para a Defesa Civil, através do telefone 99, porque através dessas informações o nosso coordenador municipal consegue até o local e consegue informar para a Defesa Civil do Estado as necessidades. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. O Band Entrevista faz mais uma pausa e volta em instantes conversando hoje com o Tenente Roberto Farina, que é o responsável técnico pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. Está dando uma aula para a gente sobre como evitar desastres naturais e, se você visualizá-los, como proceder. É o Band Entrevista falando sobre as chuvas de verão. Não sai daí. Band Entrevista recebe nesta noite o responsável técnico pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, Tenente Roberto Farina, que traz informações a respeito das operações Chuva de Verão, Carol. Pois é, Israel. Então, continuando aqui a nossa conversa, Tenente, gostaria de saber se a Defesa Civil Estadual realiza reuniões periódicas com os coordenadores das defesas civis das cidades aqui do estado. Como é que funciona essa integração, esse contato entre a Defesa Civil Estadual e as defesas civis dos municípios? Olha, Caroline, nós temos sempre antes das operações Chuvas de Verão, nós temos as oficinas preparatórias.
Então, nesse período de 2022, nós tivemos cerca de 800 agentes que passaram por essas oficinas preparatórias e se prepararam para esse período de chuvas. É importante frisar que os coordenadores municipais eles estão em constante contato conosco, com a Defesa Civil do Estado e com o Centro de Gerenciamento de Emergências. Então, nós temos uma equipe 24 horas posicionada, observando todas as informações do Estado para que possa subsidiar os coordenadores municipais. Tenente, a gente tem aí uma situação que chama também a atenção, que é a rodovia dos Tamoios. A gente vê a rodovia dos Tamoios sendo interditada preventivamente quando atinge uma certa milimetragem por conta dos riscos de deslizamentos de encostas. Essa conversa também acontece entre concessionárias aqui da região, tendo em vista que a rodovia Oswaldo Cruz sofre muito, além da rodovia Rio Santos, a Presidente Dutra, a Carvalho Pinto, antiga rodovia dos Trabalhadores, também tem aí deslizamento de encostas. A Defesa Civil também é acionada pelas concessionárias responsáveis dos complexos viários? Israel, excelente pergunta, principalmente para as pessoas que estão agora no verão descendo para a praia, para se divertir, para passar um momento de tranquilidade com a família. Então, nós, da Defesa Civil do Estado, juntamente com a Artesp, com a gestora, né, a agência que faz a gestão de todas as concessionárias do Estado, principalmente essas rodovias que você citou, ela tem um contato direto conosco. E nós monitoramos também essas regiões de encostas das rodovias, e para evitar riscos aos motoristas que descem, que buscam esse momento de tranquilidade e calma, é realizada essas operações de fechamento. Então a Defesa Civil ela está monitorando esses locais juntamente com os coordenadores que estão ali fazendo a região dessas rodovias, e manter um contato muito forte e alinhado com as concessionárias e principalmente a agência regional Artesp. No caso da rodovia dos Tamoios, por exemplo, não são imóveis, residências que estão construídas em áreas de risco. É uma característica ali do próprio relevo, enfim. Existem aí ações que a Defesa Civil ou o próprio Estado pode fazer para que evitem esses acidentes, por exemplo, algumas obras no local, ou isso não é indicado? Porque a gente vê que isso realmente é muito frequente aqui na nossa região. A rodovia dos Tamoios é um dos exemplos. Olha, Caroline, nós orientamos que as pessoas elas evitem esses locais de risco, né? Construir casas, nós orientamos isso. Mas o que é importante é que a Defesa Civil hoje ela tem trabalhado com a questão das obras preventivas. Então, as obras preventivas elas buscam tratar esses locais de risco preventivamente, construindo algumas partes que possam fazer com que a chuva ela não movimente essas massas de terra. Então, o governo do estado, através da Defesa Civil, tem esse projeto que nós estamos trabalhando, que são obras preventivas em locais de risco. Tenente, a gente vê também uma situação que chama não só a atenção do litoral norte, mas também da capital paulista, que são as inundações. Inundações, por exemplo, marginal do Rio Tietê, Rio Pinheiros. Tem o CGE em São Paulo, que faz a orientação e chama a atenção. Aqui no Vale do Paraíba, temos os índices pluviométricos que estão espalhados em torno de rodovias, em torno de alguns locais onde há probabilidade de inundações. Como é que funciona essa verificação? É isso que a gente tem a curiosidade. Como que vocês têm a informação de que esse ponto vai ficar alagado ou que esse ponto ele correrá risco de sofrer algum dano ambiental? Por exemplo, a gente viu aí nos últimos dias a cidade de Cruzeiro e também de Lorena tendo alagamentos que não se via há anos. Em São José dos Campos também, uma cidade onde há escoamento nas principais vias, como por exemplo o anel viário de São José, que há escoamento entre ambos os lados. Teve aí um alagamento que não se via nos últimos 25 anos. Como é que vocês têm essa informação? Tem algum ponto nevrálgico, vital, que vocês conseguem administrar isso, tenente? Com certeza. Esse é um monitoramento de acumulados, que ele faz uma análise nas horas do dia. Então, por exemplo, se nas últimas 24 horas os acumulados de chuva, a quantidade pluviométrica que cai em um determinado espaço
um local em determinado espaço de tempo. Com isso, nós conseguimos observar se aquele local ele vai ter um acumulado que pode exceder a sua, como nós podemos dizer, a evacuação da água naqueles locais. Então, o que é importante frisar, que você colocou alguns exemplos que são históricos aí na região, é que mesmo o local ele tendo como escoar a água, dependendo da quantidade de chuvas, né, da quantidade de acumulados em um espaço de tempo, ele pode inundar, porque mesmo assim, mesmo tendo esse escoamento, se nós tivermos uma grande precipitação ali naquele local, com um acumulado extremamente elevado, talvez a gente não consiga fazer esse escoamento de água, né? E aí gera-se as inundações, gera-se as enchentes. Por isso que é muito importante as pessoas que estiverem em um local chovendo, que ela perceba que o nível da água está subindo, ela procure segurança, procure um local seguro, ela procure não enfrentar as águas. Se ela estiver no seu veículo, ela tente sair da rua que o nível da água começou a se exceder. Nós pedimos para que as pessoas não enfrentem as águas, tanto de carro, de veículos, né, ou a pé. Nós temos visto, infelizmente, alguns acidentes aqui no estado de São Paulo, de pessoas que tentaram fazer o enfrentamento da água, andando na água, e infelizmente foram levadas pela correnteza. Nós sabemos que o terreno, às vezes, ele é acentuado, ele tem alguns problemas, como, por exemplo, algum bueiro que pode estar sem a tampa e que a pessoa pode acabar caindo nesse local, causando uma tragédia. Por isso que é muito importante, viu, Israel, com que, em caso de enchentes, você percebeu que o nível da água está subindo, procure um local seguro. Orientações muito importantes. Tenente Farina, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite aqui no Band Entrevista, e até uma próxima, viu? Carolina, eu queria agradecer mais uma vez, agradecer você também, Israel, e eu gostaria de deixar para vocês nossos canais de comunicação, para que, se caso o cidadão, se caso alguma pessoa tiver dúvidas ou quiser mais dicas de segurança, ela possa procurar a Defesa Civil através das nossas mídias sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok, através do @DefesaCivilSP. Nós temos também o nosso aplicativo de alertas, né, de risco, que é o Alerta SP, que ele também está em todas as plataformas digitais, iOS, Android, e também nós temos o nosso SMS 4099. É só você mandar um torpedo para o número 4099, informando o CEP do local que você quer que seja monitorado. E todas as informações em tempo real, nosso centro de gerenciamento de emergências vai cair no seu celular. É a Defesa Civil trabalhando por todas as pessoas, para todas as pessoas, em prol da vida. Obrigado, viu, Tenente, pelas explicações. Excelente início de ano para o senhor. Para vocês também, um forte abraço. Obrigada, até mais. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta no próximo sábado, às 6:50 da noite. Aproveite seu final de semana e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.